E a gente já começa falando sobre as repercussões da mudança no comando do Exército. Vamos conversar agora com o capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil, Robson Farinazzo, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan com a gente. Robson, uma ótima tarde a você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da PAN. Bom domingo a todos. Perfeito. A gente já começa perguntando, na sua opinião, o que levou, à exoneração do general Arruda, qual que é a justificativa do presidente Lula? Olha, eu penso assim, Paula, quando você está chefiando, um governo, você vai precisar de um pessoal antenado com os seus projetos, com as suas diretrizes, etc. Então, pode ter havido, nós não sabemos os bastidores, pode ter havido aí, na interpretação do presidente Lula, nós precisamos lembrar que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode ter interpretado que não havia, não estava em consonância com as diretrizes do governo, o atual comando, e houve essa substituição. Mas eu não vejo a normalidade nesse caso, não. Acho que é uma coisa assim que acontece no alto escalão da política, no alto escalão administrativo, sempre acontecem substituições. A gente tem falado bastante, sobre qual que é o perfil do general Tomás. Eu queria também saber sua análise em relação a esse perfil. É um perfil mais moderado, mais pacífico, de ideais mais próximos a Lula? Olha, eu não conheço pessoalmente o general Tomás, mas eu preciso colocar uma coisa que é muito importante. Todos os oficiais generais que chegam ao alto comando do Exército, isso acontece na Força Aérea, isso acontece na Marinha também, são oficiais extremamente competentes, com décadas de serviço em prol do país, todos eles de reconhecida capacidade laboral e intelectual. Então, eu penso da seguinte forma, quem quer que o presidente, que o ministro Múcio escolhesse para substituir o general Arruda, ele estaria bem servido, acredito que esse pessoal é capacitado. Agora, é lógico, o general Tomás já começou com uma declaração a respeito aí das Forças Armadas cumprirem o seu papel constitucional. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Brasil, ele está num momento delicado, a gente vê muita divisão da nossa sociedade e nós não podemos continuar com essa polarização. Eu acho que é o momento de pacificar o país. Capitão, na sua experiência ali, nos seus anos de trabalho, eu queria saber a sua análise em relação a essa quantidade de dias, Vimos um comando do Exército ficar pouquíssimos dias, pelo menos 20 dias. Isso gera ali uma certa instabilidade, uma certa inconstância para o próprio Exército, essa troca tão repentina, tão rápida? Não, de forma alguma. Nos últimos anos, nós vimos diversas trocas do comando do Exército no governo Bolsonaro e as coisas continuaram, porque, Paulo, o que é importante se lembrar é o seguinte, as Forças Armadas, elas são uma fila. Essa que é a verdade. A primeira coisa que você aprende quando você entra nas Forças Armadas é que é uma fila que vão se sucedendo os lugares. Então, se você tira uma pessoa, o Exército já preparou outra com igual capacidade para cumprir aquela missão que se espera. Eu não vejo grandes atropelos. É lógico que vai haver descontentes de um lado ou de outro, mas nós não podemos atrapalhar o trabalho do país, o crescimento, o progresso do Brasil, em função disso. Eu falo sempre o seguinte, governos entram e saem. Eu trabalhei em diversos governos, trabalhei no governo Figueiredo, trabalhei no governo Fernando Henrique, trabalhei no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, não peguei o governo Bolsonaro porque eu já estava na reserva. Mas o trabalho é o mesmo, o trabalho dos militares é o mesmo. Agora, nós precisamos lembrar uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante está acontecendo no Brasil e é preciso dar esse alerta. Nós vemos pessoas à esquerda e à direita querendo criar uma clivagem entre Forças Armadas e governo. Então a gente vê muitas pessoas de uma visão mais da esquerda aí que querem jogar o governo contra os militares e algumas pessoas de direita que querem jogar os militares contra o governo. Isso é inadmissível, os militares são instrumentos de Estado, da continuidade da política, da continuidade administrativa no Brasil, e eu acho que a normalidade ela vai ser atingida e as coisas vão tomar o seu rumo. Em relação aos ataques do último dia 8 de janeiro, você acredita que essa troca ela teria muita ligação, alguma ligação, aliás, em relação a esses ataques, para que o presidente Lula, o seu governo, mantesse tudo muito bem amarrado ali para, enfim, mostrar uma força em relação a que tudo que aconteceu foi errado, a gente precisa punir todo mundo, então, enfim, colocando ali os pingos nos is em cada relação? Não, eu não acredito nisso. Eu penso que pode ter havido um incidente ou outro ligado, talvez, a um ou outro militar da reserva ou da ativa. Isso acontece em qualquer universo aí, corporativo. Mas eu não acho que o perfil do presidente Lula seja o perfil de acirrar ânimos. Pelo que a gente viu nas últimas entrevistas dele, o perfil do presidente é pacificar
a caserna e prosseguir com o seu governo. Eu falo porque eu tive a oportunidade de trabalhar nas Forças Armadas, estive no governo peguei os governos do PT, né? E a gente vê que não era uma política de criar o contencioso, não é uma política de acirrar ânimos, né? Então eu não acredito que vá nessa direção, não. E outra também, eu acho que o presidente Lula, ele tem um ministro da Defesa, que é o ministro Múcio, que é uma pessoa que tem bastante trânsito, tanto na caserna quanto fora dela, tem muito trânsito aí no ambiente político, e eu acho que ele vai conseguir aí serenar as coisas e a gente vai ver dias mais tranquilos. Eu lembro o seguinte, o que está acontecendo nesse início de governo não é nada perto do que aconteceu nos primeiros anos do governo de Juscelino Kubitschek, que teve os levantes de Jacareacanga e Aragarças, e o Brasil conseguiu progredir. O Brasil é sempre maior que o abismo. Capitão, e você acredita que essa alteração no comando do Exército pode gerar algum reflexo em relação às outras forças, como as Armadas e também a Marinha? Não acredito nisso, não. Acho que foi um problema, uma questão pontual do Exército. A Marinha tem outras diretrizes aí, eles têm outra forma de trabalhar. E eu acho que o seguinte, eu penso assim, Paulo, nós devemos avançar no seguinte aspecto: as questões da defesa, elas precisam avançar nos reais problemas de defesa do Brasil. Então, o que nós precisamos? Dar continuidade ao submarino nuclear, levantar a Vibraz, que está numa situação bastante difícil. Eu acho que o governo deveria socorrer a Vibraz. Nós precisamos pensar no reequipamento da força, nós precisamos pensar na defesa da Amazônia, nós precisamos pensar em defender as nossas linhas de comunicação no Atlântico Sul, que é uma região marítima que começa a ser militarizada agora, não tenho a menor dúvida disso. Então nós temos grandes e importantes problemas na defesa para ser resolvido. Acho que nós temos que virar logo essa página aí e prosseguir em direção a projetos de interesse nacional. A gente falou sobre essa inconstância, né? Eu comentei aqui com você se haveria alguma inconstância em relação ao Exército recebendo esse novo nome. Essa é a análise que eu quero ouvir de você agora. Eles recebem de forma positiva essa troca? Há uma certa resistência em relação a um nome mais próximo ao governo Lula, por exemplo? Olha, eu penso assim, no caso do general Tomás, do general Arruda também, eles se conhecem desde jovens, tem décadas de serviço. O general Tomás conhece o Exército conhece o general Tomás, não haverá surpresa. Agora, é lógico, você nunca, em nenhum lugar do mundo, você vai agradar todas as pessoas. Eu lembro, eu peguei diversos comandantes da minha carreira, às vezes chegava uma pessoa, não gosto desse, não gosto desse outro. Mas o problema da sucessão, da hierarquia, da disciplina, é que você não vai escolher quem vai comandar você, nem quem você vai comandar. É um acaso do destino, as pessoas vão chegar na sua vida e vão desempenhar a função dela. Eu acredito que o Exército vai seguir seu caminho. Se você olhar bem, as crises que nós temos hoje, comparadas aos dos anos 1950 e 1960, e a última delas, a mais grave, foi em 1977, que o presidente Geisel se indispôs com o ministro do Exército, o general Frota, isso é pouco conhecido. Essas crises de hoje, elas são de pequena monta. Eu não acredito que isso vai escalar, não.